acesso à tecnologia, jogos eletrônicos, tablet, celular com internet, elas adoram mexer nisso tudo. Aí muitos pais se perguntam, é preciso limitar o uso da tecnologia? Como tirar vantagens disso e contribuir para a educação? Esse é um dos assuntos que estão sendo discutidos num Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, que acontece no Centro de Convenções em Olinda. E a gente vai chamar a repórter Bianca Carvalho, que está com um dos grandes nomes desse congresso, né, Mário Sérgio Cortella. Bianca, a gente até quer saber do Mário Sérgio qual é a opinião dele sobre esse acesso rápido à tecnologia, à internet, porque a gente percebe que as crianças estão cada vez mais cedo tendo acesso ao celular, ao tablet, aos jogos eletrônicos. Qual é a opinião dele? Meire, isso é até o tema do Congresso, né? Educação e tecnologia na área, né, na era do conhecimento. Mário Sérgio Cortella não é contra a tecnologia como ferramenta. Agora, claro, a gente estava conversando sobre isso aqui, tecnologia com uso moderado, como tudo tem que ter uso moderado. Bom dia. Bom dia. Claro, né? A gente não pode ter uma obsessão tecnológica, algo que nos adoente. Nós temos que ter a clareza de que a tecnologia ela encanta, mas ela não pode enfeitiçar, isto é, nos possuir. É necessário que tudo aquilo que se faça com a tecnologia nos ajude a entender melhor, a fazer melhor, e não apenas a desviar o foco. Por isso, toda obsessão é doentia. Toda obsessão é doentia, seja por comida, seja por tecnologia, seja por religião, seja por filosofia. Então é preciso cautela com obsessão. Agora veja, Meire perguntou a história do celular. Hoje é muito comum a gente ver criança pequena mesmo, Mário Sérgio, usando o celular, brincando com o celular, sabendo fazer tudo, sabendo fazer às vezes o que o adulto não faz. É preciso limitar esse uso, limitar de que forma? A gente está falando de horas ou de proibição? Proibição é uma coisa muito estranha, porque a criança terá acesso de algum modo. Ela precisa saber usar. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos que fique grudado o tempo todo naquilo, pode até deixar os pais em estado de sossego naquele momento, mas ela está com um desvio de formação, porque aquilo não está ensinando nada nela naquela idade. Naquela idade, ela tem que pegar coisas que são concretas, como aquilo que está na terra, né, que está na fruta, que está no chão, é outro tipo de aprendizado. Como há uma abstração muito grande na tecnologia, especialmente no celular, uma criança já muito pequena que viva no mundo da abstração, ela perde a conexão com essa concretude. É a ideia do pé no chão, né? Colocar o pé no chão. É óbvio que um pai ou uma mãe que deixa uma criança por muito tempo com isso, como a criança não nasceu usando aquilo, como ela até 4, 5 anos de idade não tem nenhum tipo de desejo por algo que ela não conhece, é o pai e a mãe que entregam. Aí depois que entregam, ficam reclamando que não conseguem tirar. Então, vamos educar os pais para que não façam o que não deve fazer. E se já fez, é melhor ir retirando aos poucos e passando para ela outro interesse. Substitua, né, um aparelho de celular por alguma coisa que ela possa mexer, uma batata que ela coloque palitinho e possa fazer uma vaquinha, aquilo que dê a ela concretude. O senhor acredita que tem que ter uma limitação de idade? Porque alguns estudos falam, de 0 a 2 anos é para ter zero acesso à tecnologia, até 2 anos. Aí de 3 a 5, no máximo 1 hora por dia. Existe esse número assim, essa coisa tão concreta de quantas horas para que idade? É que nós, quando falamos em tecnologia, hoje pensamos muito em mobile, em celulares. Mas é claro que a televisão é uma tecnologia, o rádio é uma tecnologia, né? O aparelho de som é uma tecnologia, o próprio computador. Portanto, não existe uma limitação exclusiva. Afinal de contas, uma criança dependerá de qual é o nível de relação que ela mantém com aquilo. É evidente que se alguém passa o dia todo parado, estático, né, apenas fruindo uma tecnologia sem interatividade, aquilo fará mal para ele em qualquer idade. Agora, uma criança até 5 anos de idade, quando ela ainda não entrou na fase da escolarização mais direta de alfabetização, ela precisa ter um uso mais limitado. Eu acho que 1 hora por dia, para quê? Para quê? Não tem necessidade de oferecer aquilo. Uma criança até 4 anos não precisa ter acesso a essa tecnologia. Diz assim, mas e depois como é que ela cresce e aprende? Tudo que ela tem que mexer, quando ela anda com os pais, o saque automático, né, a coisa no banco, o aparelho que vai ser usado para chamar o garçom num lugar, tudo já tem isso, ela vai entrando nesse mundo. Você acha que alguém me ensinou a cortar lenha? Alguém me ensinou a tirar água do poço? Eu aprendi olhando num primeiro momento. Né? Ninguém precisou me dar um baldezinho desde os 2 anos de idade para aprender a fazer isso. Meire quer participar dessa conversa, Mário Sérgio? Danado, né, Meire? Que às vezes, quando os pais proíbem ou dizem assim, não, você é muito novo para isso, aí o coleguinha na escola usa, né? Aí o menino chega em casa,
chateado porque o coleguinha usa, o pai dele não deixa usar, a mãe dele não deixa usar, é complicado isso. Exatamente, era exatamente isso que eu queria falar, porque o Mário Sérgio acabou de falar da necessidade de educação dos pais também. E existem pais, Bianca, que gostam muito, pais e mães, enfim, parentes, gostam muito de fazer a comparação e gera competitividade. E aí eu gostaria da orientação dele nesse sentido. Tem pai e mãe que quer que o filho fale, que seja alfabetizado mais rapidamente do que o outro, aí começa a fazer letrinha, começa a ler e começa aquela confusão na cabeça da criança. Qual é a orientação dele em relação a isso? Meire pergunta, Mário Sérgio, assim, sua orientação com relação a essa competitividade que muitas vezes os pais, ansiosos por verem os filhos educados, crescidos, bem educados, aí eles ficam, não, porque o menino da sua sala já sabe ler e escrever, ele já usa aquilo, já tem aquilo outro. De que forma o senhor acha que é preciso que a família se relacione com isso, com essa competitividade? E ela é ruim sempre para os filhos? Veja, que coisa interessante. As crianças têm seus tempos. Algumas maturam mais cedo em relação à capacidade matemática, abstrativa, outros em relação ao uso de linguagem. Elas não têm o mesmo modo e o mesmo ritmo. Cada ser humano é um, não dá para fazer da mesma direção. Mesmo nós na escola sabemos que mesmo que uma sala com 30 crianças de 6 anos, elas não são iguais, não aprendem do mesmo modo, não seguem na mesma direção. Precisa cuidado para o pai e a mãe não achar que vida é Olimpíada. A vida não é uma Olimpíada, em que ela tem que preparar o menino para esporte de alto rendimento. E vida não é, de maneira alguma, a vida não é 100 metros rasos com barreira, que você sai disparado, que nem o Bolt é capaz de vencer. É claro, a vida é maratona. E a maratona você faz dosando os teus tempos, etc. Por isso, cuidado com a ansiedade do pai e da mãe, porque ele transfere isso para o filho. É claro que um menino e uma menina precisam aprender coisas, mas eles têm os seus tempos. Teu filho já está alfabetizado aos 6 anos, que bom. O meu ainda não. Mas o meu já faz outra coisa. O meu é capaz, por exemplo, de participar de uma conversa conosco. Ele é capaz de brincar sozinho, sem perder a cabeça, é claro. Ser humano é múltiplo, ser humano é plural. Mário Sérgio, ontem a gente ficou sabendo de uma proposta de reforma para o ensino médio brasileiro. Essa proposta fala de um aumento da quantidade de horas de aula, aumento da carga horária, mas fala também do fim da obrigatoriedade de ensino de artes e educação física para o ensino médio, por exemplo. O que é que o senhor teria a dizer sobre essa proposta e sobre o fim dessa obrigatoriedade de educação física e de ensino das artes? Ninguém em sã consciência desconhece a importância de se mexer no ensino médio brasileiro, que de fato ele está muito agonizante em várias situações. Mas a proposta apresentada ontem, ela é tão atordoante, porque ela é tão apressada, tão assodada, tão fora de hora em relação a essa questão. Ela traz tantas encrencas pelo meio, que ela não será implantada, no meu entender, de modo algum, porque isso exige em educação uma maturação. A borboleta não pode sair do casulo antes da hora. Tentar fazer desse modo é fazer do pior modo que existe em educação. E educação exige um tempo de reflexão, debate. Há anos que no Congresso se faz uma reflexão no Conselho Nacional de Educação sobre ensino médio. Propor, além de tudo, a retirada da ciência do corpo, do movimento, que é a educação física, e da arte, é tirar o Brasil da rota certa. Outros países, se você observar, a educação europeia, norte-americana, a arte é decisiva. Você vai estudar em Harvard, em Stanford, na universidade, você vai ter, antes de tudo, curso de arte, curso de pintura, de literatura, vai lidar com a ciência do movimento. É estranho, um país que acaba de sair de uma Olimpíada, sai de uma Paralimpíada e começa a dizer que não é para introduzir a discussão sobre o corpo dentro das escolas. Por isso, tem que ser feito, não desse modo. Eu acho, usando um exemplo meio estranho, que eles estão tentando jogar sinuca com uma corda. Não funciona. Me diga uma coisa, já que a gente está falando de ensino médio, para a gente concluir, falamos de crianças, vamos falar de adolescente. Qual seria o desafio, então, já que a evasão no ensino médio é muito grande, a gente perde muitos jovens no ensino médio, qual seria o desafio para manter o adolescente interessado em estudar, interessado na educação e na escola? Olha, o grande pernambucano Paulo Freire ensinou que você precisa fazer a leitura do mundo para fazer a leitura da palavra. A escola, especialmente no médio, tem que ser menos abstrata. Ela tem que partir do mundo em que o adolescente está, aquilo que ele se interessa, a música que ele ouve,
ouve, o desenho que ele assiste, o filme que ele vai ver, o rap que ele curte. Partir dali, não para ficar ali. Tire isso como ponto de partida para chegar onde tem que se chegar. Uma escola abstrata afasta o adolescente, afasta a criança e o jovem que ali estão. Por isso, partir do mundo que ele vive para chegar ao mundo da ciência, do valor, do conhecimento. Enquanto não tiver feito a escola, como diz o grande Tião Rocha, ela não é escola formal, ela é escola formal. Ela preserva alguns cadáveres. Muito obrigada por essa conversa ótima, Mário Sérgio Cortella. Gente, ele vai encerrar hoje, a palestra dele é a última, nesse Congresso Internacional de Tecnologia, de Educação, que acontece no Centro de Convenções. O congresso começou dia 21, vai até hoje, mas as inscrições estão abertas. A pessoa vai até o Centro de Convenções e faz a inscrição à palestra dele. É às 3h30 da tarde.